Bom, colegas da rede, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um Café na Janela. Este é um café muito especial, porque, na verdade, ele é uma extensão, digamos assim, do nosso 13º café, que falava sobre violência escolar, né, e o direito à educação. Ele vai dar continuidade aí a um programa que foi lançado na rede recentemente, o Tempo do Cuidar. E ele vai continuar hoje com outra colega, nossa querida Georgia Fabiana Vieira dos Santos, que vai vir falar aqui do resto dos outros projetos, ações que fazem, também compõem o Tempo de Cuidar. Está relacionado diretamente com as redes protetivas. São trabalhos e ações, extensões que já aconteciam na nossa rede, né, de forma mais ampla, porém agora dentro do projeto, dentro do Tempo do Cuidar, ele vai ter uma outra envergadura, né? Vai estar, todas essas ações estão articuladas, então não é só lá o cuidado contra a violência escolar, o bullying, o cyberbullying, mas também tem outros programas que a Georgia vai vir aqui falar, e falar também desses fluxos dentro da nossa rede, né? O que é importante para a gente proteger as nossas crianças, proteger os nossos adolescentes, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental, e o quanto todos eles articulados ali nesse grande programa guarda-chuva, que é o Tempo do Cuidar, o quanto isso vai potencializar essas ações também. Georgia, seja muito bem-vinda, que tudo que você trouxer aqui de colaboração e nos falar desses caminhos da rede, né, que esse é o tema desse nosso 16º Café na Janela, venha para contribuir com as nossas práticas, enfim, que a ideia é sempre proteger da melhor forma essas crianças e adolescentes. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Ju, pela acolhida. Bom dia, nós estamos gravando pela manhã. Bom dia a todos, a todas, a todos que nos assistem ou que nos assistirão. Quero agradecer pelo convite, pelo espaço e por esse belo trabalho que é realizado na Escola de Formação, junto aos demais setores ali, onde a gente pode, então, ir identificando quais são as necessidades da rede e vir fazendo essas falas, essas reflexões nesse formato que eu acho que é bastante contemporâneo e acessível, né, para quem tem acesso aos meios digitais, então. Como a professora Juliane já havia dito anteriormente, então hoje nós estamos trazendo, dentro do programa Tempo de Cuidar, um pouco mais de esclarecimento sobre as redes de proteção, sobre que fluxos a gente pode ter junto a essas redes, né? É um apanhado bastante geral, não é... Nós poderíamos nos aprofundar dentro de cada tema por tempo indefinido, dado o conteúdo, a relevância, né? Enfim, tantas coisas que a gente tem para conhecer, discutir, refletir, mas hoje, então, nesse formato, nós pensamos em fazer dessa maneira mais condensada e apresentar um pouco desta rede. E o tema que a gente traz, a gente nomeou, então, essa apresentação de Pelos Caminhos da Rede, porque já é um assunto pesado a gente ter que lidar com violação de direitos, né, com suspeita de abuso, com tantas coisas que podem acontecer de ruim dentro da escola, ou que a gente possa identificar que acontece fora da escola. Daí a gente pensou em trazer isso de uma maneira um pouco menos pesada, e fomos para a internet buscar algumas imagens, pensando assim, encaminhamento, caminho, né? O que isso traz assim de reflexão para a gente? Que imagem nos vem à mente? Então, são tantos os caminhos que a gente pode percorrer ao longo da vida, e somente cada um de nós pode saber o quanto caminhou, o quanto caminha para chegar a determinado lugar, ou mesmo para não ir a lugar algum, mas o quanto a gente percorre, e o que nós sabemos dos caminhos dos outros, ou se soubéssemos que caminhos trilhar antes, o que teríamos, o que encontraríamos nesses caminhos, que tipo de escolhas faríamos? Se a gente segue sempre os mesmos caminhos, a gente vai chegar sempre aos mesmos lugares. Para mudar a finalização, para mudar o lugar onde a gente quer chegar, a gente precisa também, muitas vezes, mudar esse caminho. Esse caminho pode ser árduo, esse caminho pode ser florido, esse caminho pode ter tantas emoções, ou pode ter tantos sentidos quanto tiverem para cada um de nós. E quando a gente pensa, então, na educação, quando a gente pensa na nossa função dentro da escola,
o que nos vem à mente em relação a caminho? A vida, ela é feita de caminhos. E o que é um caminho? É uma direção que se toma quando se pretende chegar a algum lugar, é um meio de alcançar um resultado, uma direção, por exemplo, o caminho do sucesso. Quem não quer trilhar o caminho do sucesso? Muitas vezes a gente se pega pensando, né, algumas pessoas defendem o meu caminho é cada manhã, como já diz a música, mas na escola nós não podemos lidar dessa forma com tudo, apesar de que a gente tem que ter um espaço para flexibilidade, para imprevisibilidade, há determinadas coisas que a gente pode se organizar para dar conta, ou que a gente pode se planejar para poder fazer valer, para poder seguir um caminho que a gente sabe onde quer chegar. E esse caminho da escola, ele tem várias perspectivas. Muitas vezes a gente sente como se estivesse dentro de um labirinto, onde rodeia e não sabe onde é a saída, ou não sabe se vai conseguir sair dali. Ou então fica dando voltas no mesmo lugar, perdendo tempo, indo para um lado que não tem sentido, depois a gente vê mais adiante. Muitas vezes a gente pensa em termos de certo ou errado, fazemos juízo de valor. Então, com tantas coisas, com tantas possibilidades, que caminhos trilhar, para onde ir? Dentro desse entendimento e verificando as dificuldades que as escolas estão encontrando, a gente então lançou, na semana passada, o programa Tempo de Cuidar, que visa a prevenção à violência e a promoção de bem-estar nas escolas de ensino fundamental e de educação infantil. E é um programa grande, como a Ju disse antes, é um guarda-chuva que abarca vários outros projetos relacionados, então, a essa pauta. Trabalhamos ali como uma equipe operacional, eu, a professora Graziele Fernandes e a professora Cídia Silveira, ali na Secretaria de Educação. E estamos sempre à disposição das escolas, né, nos meios que a gente já tem compartilhado, para poder trabalhar, avançar nessa pauta de proteção, de cuidado. Pensando especificamente na escola de educação infantil, por exemplo, o cuidado ele já é indissociado da educação. A gente já tem essa perspectiva da importância do cuidado, ainda que muitas vezes, e por questões históricas, onde a gente era sempre só associado à assistência social e à saúde, e hoje, mais recentemente, melhor dizendo, a gente também afirma esse lugar de educação. Então, educação e saúde, uma educação protetiva, uma educação cuidadosa, ela cabe para qualquer nível de escolaridade, com as suas demandas específicas dentro do que é pertinente, sim, mas o cuidado ele é importante desde sempre da escola, dentro da escola. E, em última instância, é o cuidado que mantém a sobrevivência. É porque fomos cuidados, é porque seguimos cuidando que a humanidade vem se perpetuando. Sem o cuidado não há vida, e sem vida não há mais nada. E a nossa ideia é compartilhar, então, desse sentimento com a rede, de fazer essa rede não estar furada, uma rede protetiva. E a escola, ela está dentro dessa rede. Ju, se você tiver alguma pergunta, se você tiver alguma coisa que queira ir colaborando ao longo da apresentação, fica à vontade. Pode deixar. Então, nós temos no artigo 227 da Constituição Federal a principal referência sobre o que é esse cuidado, essa proteção. Então, diz o artigo que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a proteção à criança e ao adolescente e como a prioridade absoluta e colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Isso é um dever constitucional. Quando estamos dentro da escola, muitas vezes algumas pessoas podem até dizer assim, mas eu não sou da família e eu não sou o Estado, embora eu aqui esteja executando um serviço público, eu não sou o Estado, eu sou do quadro funcional do Estado. Mas, ainda que a gente possa rejeitar outras formas de vínculo a essa rede protetiva, nós não temos como fugir que somos sociedade.
E como sociedade, nós também temos obrigações de proteger essa faixa etária que é a mais vulnerável e que tem prioridade no acesso a direitos, porém, esse acesso ele é tutelado sempre por um adulto. E isso pode fazer uma grande diferença quando não há um adulto que defenda e que garanta esse acesso das crianças e aos adolescentes. E aí, nós vimos ali anteriormente, então, que devemos manter a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. E eu trouxe, então, um pouco uma conceitualização de algumas dessas questões. Então, a negligência, ela é caracterizada pelo abandono dos pais ou detentores do poder familiar. E dentro da escola, ela também pode ser caracterizada pelo abandono do educador. Dentro da escola, nós também podemos ser negligentes quando deixamos de prestar a assistência adequada e devida para a criança e para o adolescente. A negligência ela pode ser física, pode ser emocional, pode ser educacional. Então, tem várias formas de negligência. A gente fala um pouco da negligência da família, que é algo que muitas vezes impacta de maneira bem significativa o cotidiano da escola. Também pensamos no conceito de violência, que é o uso intencional da força física do poder, real ou em ameaça, contra si próprio ou outra pessoa. Enfim, a violência, ela tem danos, ela causa danos morais, danos físicos, e ela é feita intencionalmente, é um uso intencional da força física ou do poder. Quando a violência é praticada entre membros familiares, seja com laços sanguíneos ou não, ela é considerada violência doméstica, que pode ser subdividida então em física, psicológica, sexual, patrimonial, moral. E o abuso sexual também é considerado violência doméstica, quando praticado por esses grupos ali já citados. A violência escolar, ela também encontra esses correspondentes mais praticadas dentro do âmbito da escola, seja por um funcionário, ou seja por alguém que esteja ali, né, que pertença a essa comunidade ali, a essa escola. Georgia, só fazer um adendo aqui, né, enquanto tu traz esses elementos, inclusive vinculando com a legislação, né, e o quanto a gente é corresponsável, de certa forma, a essas tantas violências, se a gente também não faz uso desse lugar que a gente ocupa público, como você falou, para não proteger essa criança ou esse adolescente. Infelizmente, assim, ó, vale lembrar que a gente tem muitos casos no Rio Grande do Sul, em todo o Brasil, em todo o mundo, mas eu digo no Rio Grande do Sul casos conhecidos de violências que foram progredindo ao longo do tempo, casos inclusive que a criança chegou a pedir socorro para responsáveis, enfim, até de cunho aí jurídico, e que quando se foi perceber, realmente a criança já estava morta, né? Então, assim, como é importante esse cuidado desse profissional da educação que está lá e que vai ter esse acompanhamento também nessas relações aí de violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral, para a gente não ficar com aquele sentimento, depois que acontece alguma situação, por que eu não fiz alguma coisa? Por que eu não participei? Porque isso, muitas vezes, a gente escuta na mídia depois de algum ocorrido, né? Alguma situação, enfim, que a gente já perdeu ali uma vida de uma criança que não foi protegida. Perfeito, Juliana, perfeito. Que bom que tu trouxe isso, porque também, assim, ó, nós não podemos mais ouvir esse tipo de comentário, não podemos mais assistir calados esse tipo de situação ocorrer, onde as pessoas, depois de um fato que é um fato mais grave, que é a perda da vida, e a gente às vezes perde a vida de outras formas, né? Continua como um zumbi, a depender do tipo de violência, de sofrimento que passa, também não é uma vida plena, e a gente não pode mais aceitar que se ouça dizer de espaços onde a criança deve ser protegida, que as pessoas digam, pois é, mas eu vi, pois é, mas eu soube. Então, nós não temos alcance, por exemplo, a ação das outras instituições e equipamentos, mas enquanto escola, a gente cumpre a nossa função, a gente aciona a rede, a gente mobiliza
um entorno possível e a gente tensiona na medida que puder para que as coisas avancem. E também trago aqui, eu não tenho isso com dados aqui quantitativos, mas o lugar mais seguro que existe é a escola. O lugar menos seguro que existe, e isso relativo às notificações de violências, de violações de direitos, o lugar menos seguro é a casa da pessoa, é a casa da criança, é a casa do adolescente. O lugar mais seguro é a escola. Isso quer dizer alguma coisa, isso quer dizer do quão grande é o nosso papel dentro dessa rede. Então, quando os nossos caminhos se cruzam, né? Nós temos, enquanto serviço que oferta atendimento a essa faixa etária, a educação ele é o serviço continuado de maior tempo de frequência. É o serviço utilizado que tem mais possibilidade de interação com o usuário. Então, dentro do ensino fundamental, são 4 horas diárias, 200 dias letivos. Dentro da educação infantil, de 4 a 12 horas diárias, em 205 dias letivos ali, com o calendário ali girando também, mas no mínimo 200 dias letivos, né? Então, quanto tempo a gente fica acessando essas crianças, esses adolescentes? Qual é o nosso alcance junto a essas famílias dentro de um tempo, então, de convivência que é longo e que é tão significativo? Então, a família, a escola e as redes de proteção, elas fazem esse cruzamento de caminhos. E as crianças que estão matriculadas nas nossas escolas, por serem escolas públicas, a sua grande maioria, ou pelo menos uma boa parte, também é atendida nos outros serviços públicos, na saúde, na cidadania, na segurança, enfim. O que eu quero dizer aqui é que as nossas crianças, no cruzar dos caminhos, elas pertencem a vários serviços. Então, nada mais importante que a gente se aproxime desses outros serviços para que a gente possa, então, atender essas pessoas em todas as possibilidades. Então, dentro do caminho da escola, a gente tem que buscar quais são esses caminhos do cuidar. E aí pensei na questão do encaminhamento. O que é encaminhar? E tirei essa definição do dicionário criativo. Essas imagens todas também, elas foram tiradas ali, botei caminho ali na pesquisa e são imagens da internet de livre acesso, tá bom? Eu tô colocando aqui, dando os créditos, não fiz uma a uma porque elas são todas da pesquisa ali mesmo, do que é o caminho, e apareceu esse monte de imagem bonita. E encaminhar, então, do dicionário criativo é um verbo transitivo. Mostrar o caminho, conduzir, guiar, orientar, pôr no bom caminho, aconselhar bem, fazer seguir pelos meios cabíveis, tender para uma situação conclusiva. Quando a gente pensa em encaminhamento, a gente conduz, a gente orienta, a gente continua de mão dada. A gente não passa para o outro serviço, a gente articula com o outro serviço. E talvez esse seja o grande pulo do gato que a gente possa dar. Então, a criança continua sendo nossa, ela também é da unidade de saúde. Agora, ela é coletiva. Todos cuidamos juntos dela, todos a encaminhamos da melhor maneira possível. Vamos falar um pouco, então, dos caminhos da saúde. Nós temos o PSE, que é o Programa Saúde na Escola, ele já existe há 15 anos, o município aderiu desde o início. Estamos concluindo, agora ele é renovado a cada 2 anos essa adesão, e estamos concluindo o 2º ano da adesão mais recente, o ano que vem tem uma nova adesão. A ideia do PSE é fortalecer essas relações das unidades básicas de saúde com as unidades escolares dentro dos territórios de atendimento. Então, nós temos 39 escolas de educação infantil, 44 escolas de ensino fundamental e 29 unidades de saúde que se distribuem entre essas escolas, essas nossas todas escolas, dentro dos territórios. Então, é por georreferenciamento, né? Todas as escolas já sabem quais são as suas unidades de referência,
e são nossos grandíssimos parceiros, muitas vezes que a gente não consegue acessar ou não entende a lógica ou não sabia que poderia contar com eles para bastante coisas que podem modificar para melhor a vida aí das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Então, o PSE é esse programa que já existe há bastante tempo e que ele também está aí no Tempo de Cuidar como mais um integrador. Eu gostei dessa imagem e trouxe ela aqui para ilustrar que quando a gente consegue enxergar as possibilidades da articulação com a rede de saúde, assim, parece que abre um campo assim infinito de possibilidades e também nos dá um certo alívio. O que não significa que o caminho não vai ser árduo, né? O que não significa que as soluções vão ser mágicas ou imediatas, mas a gente perceber que pode contar com outros, isso nos traz já um alento e nos traz perspectiva e nos auxilia a poder planejar e tomar medidas ou fazer escolhas em situações onde a urgência se coloca. Então, a gente vai conhecer um pouco o que é essa rede de saúde. Não trouxe todas as explicações que podia trazer, trouxe só as que eu julguei assim que eram as mais importantes de trazer aqui para a gente apresentar. Então, o pronto-socorro, ele é uma unidade, como o nome diz, para atender pacientes em estado de urgência e emergência. O pronto-socorro, ele principalmente para risco de morte iminente. Então, aqui alguns exemplos. Acidentado, suspeita de infarto, de derrame, apendicite, pneumonia, fratura, entre outras complicações. Então, a cada 10 pessoas, eu trouxe esse dado porque achei interessante também, que procuram o serviço, em média 6 não são casos de urgência. Então, muitas vezes a gente passa horas em atendimento no pronto-socorro, assim, mas por que eu estou levando tantas horas? Porque eles trabalham ali com as cores, vocês já devem também, quem nos assiste aqui, você já deve conhecer ou ter ouvido falar, então tem um protocolo de cores que conforme a situação é classificado, eles vão dando prioridade para o que é risco de morte iminente, o que é urgência, o que é emergência. Então, é o protocolo vermelho, ou o amarelo, ou o verde, e se eu não me engano tem até o azul. Eu não reconheço todos, mas se você não é o vermelho, você não vai ser atendida com brevidade num pronto-socorro. Né? Todos os serviços de saúde, eles trabalham com esse protocolo, mas no pronto-socorro, então, é só quando for um caso bem grave que a gente busca o pronto-socorro. Depois tem a UPA, que é a unidade de pronto atendimento. Ela também atende casos de média e alta complexidade, mas ela é mais um serviço de estabilização, né? É uma unidade fixa de urgência, de emergência, e ela se articula com o serviço da SAMU, que é as nossas ambulâncias, a unidade móvel. A UPA é aquele atendimento que a gente não pode aguardar a consulta. Ele pode ser grave ou não tão grave, mas a gente busca quando não pode marcar a consulta, quando não pode aguardar, quando não é uma consulta eletiva, né? Quando necessita de um pronto atendimento. Nós temos 4 UPAs aqui no município de Canoas, uma fica na Rua Caçapava, na Matias Velha, a outra fica na Rua Boqueirão, aqui no bairro Guajuviras, a outra fica na Rua Cairu, no bairro Rio Branco, e nós também temos a UPA do Idoso, lá no bairro Rio Branco, que é uma UPA especializada no atendimento, então, as pessoas com 60 anos ou mais, que são esses serviços de urgência. A unidade básica de saúde é a nossa, então, nossa maior parceira, provavelmente, e é a porta de entrada do SUS. Por que nossa maior parceira? Porque ela acolhe tudo que é demanda de atenção básica. Eles têm a estratégia de saúde da família, e a gente pode contar muito com os agentes comunitários de saúde nas unidades. Nem todas as unidades possuem o agente comunitário de saúde, mas acredito que é a maioria delas. E esses agentes, eles são nossos grandes parceiros para, às vezes, acessar aquela família que está com questões de negligência ou de dificuldade de conseguir progredir no cuidado com a saúde,
no cuidado geral, assim, com a saúde e o bem-estar das suas crianças, dos seus adolescentes. Então, aquelas questões de, vou dar aquele exemplo clássico na educação infantil, piolho, né, ou, enfim, aquelas diarreias recorrentes, que às vezes as mães até levam e depois trazem, e depois não se acha o que é, ou a mãe diz que vai levar, a criança falta uns dias à escola, depois retorna sem a diarreia, sem o vômito. Então, a unidade básica de saúde de referência da escola, ela é uma grande parceira para conversar sobre esses casos, para fazer esses encaminhamentos dessas situações, e para fazer a busca ativa também, então, né, de muitas vezes a gente não consegue encontrar as crianças no endereço indicado e nós também contamos com o auxílio da saúde para identificar essas crianças que estão fora da escola, que estão evadidas, e muitas vezes as questões que as mantêm afastadas da escola são relacionadas à saúde, como, por exemplo, ter algum adulto acamado em casa, isso é bem difícil, né, quando é de longa permanência, ou, enfim, muitas outras situações. No ensino fundamental, a gente está com uma parceria com as unidades de saúde em relação ao pré-natal das adolescentes que estão grávidas. Muitas adolescentes estão engravidando e não estão fazendo acompanhamento pré-natal. Nós tivemos 3 óbitos de bebês recentemente, em função de complicações na gestação de adolescentes que não estavam fazendo pré-natal. Isso é bastante sério. Então, além da escola buscar que essa adolescente permaneça vinculada, que permaneça estudando, que não abandone os estudos, a gente também está fazendo essa aproximação com essas jovens, com essas meninas e as famílias, para que se vinculem à UBS, as que não vão acessar convênios, que se vinculem à UBS, façam esse pré-natal e que a gente possa garantir uma saúde melhor tanto para as gestantes quanto para os bebês ali que estão em formação e que depois vão nascer. Então, na unidade básica de saúde são feitos curativos, são feitas aferições de pressão, de diabetes, são atendidas pessoas com doenças crônicas e os atendimentos odontológicos também, né, em algumas unidades de saúde. Enfim, é um serviço que ele é bem territorial. Se conhece o entorno, a comunidade, o vínculo ele é bem grande. Não é tão continuado como na escola, né, não por tantas horas, mas ele é bem grande e bem significativo. E, inclusive, os serviços de saúde, os agentes comunitários, eles têm livre acesso em espaços onde, às vezes, até a segurança tem dificuldade de alcançar, de acessar, né, por questões, assim, de criminalidade em tudo. É o serviço, eu acho que tem o maior alcance no município, nos municípios, costuma ser os serviços em saúde. Então, reforçar essa parceria, o pronto atendimento, ele não é feito na unidade básica de saúde, tá? Ele é feito na UPA, mas a depender da situação, se a unidade básica de saúde for o serviço mais acessível, a gente pode contar com algumas coisas nas unidades, tá? Mas não tem equipamentos como tem na unidade de pronto atendimento para algo que seja mais urgente ou mais grave, ok? E, enfim, quem tem direito, todos nós, todos os cidadãos brasileiros têm direito a ter a sua carteirinha do SUS, né, a ser atendido nas unidades de saúde, a qualquer momento, em qualquer uma dessas complexidades, na atenção básica, na alta, na média complexidade, todos temos direito ao atendimento, ele é universal e ele é gratuito. Tem alguma pergunta aí sobre saúde, Ju, que você queira aproveitar, que tenha lhe vindo à mente? Não, na verdade, não é pergunta, sabe, Georgia, mas eu acho que reforçar. Você está nos apresentando aqui toda essa rede de apoio, que ela é, na verdade, intersetorial, mas ela também é multidisciplinar, e a nossa rede de educação, ela é dinâmica, né? A gente tem colegas que se aposentam, a gente tem colegas que assumem aí, que são chamados, agora a gente teve um grande grupo de colegas que entraram há pouco na rede,
E é importante quando a gente assume um posto, né, como um agente público, seja na educação, seja na saúde, mas aqui a gente está falando da educação, que ele tome conhecimento dessa rede de apoio, dessa rede protetiva, né? No caso aí da saúde que você está mencionando, bom, qual é o BS de referência da minha escola, ou da minha IMF, ou da minha EMEI? Bom, qual é o pronto de socorro mais próximo da minha escola, né? Porque às vezes, assim, a gente sabe que há protocolos dentro da escola. Quando acontece de uma criança estar com uma febre muito alta, a gente chama a família que vai buscar esse atendimento, né, na UBS, não é a escola. Porém, já aconteceu, por exemplo, numa situação em que eu, inclusive, era coordenadora, que não teve tempo de chamar, por exemplo, a ambulância ou a família para atender essa criança. Era um caso gravíssimo e a gente se conduziu, nós, enquanto agentes públicos, nos autorizamos a levar essa criança diretamente ao pronto atendimento e ela foi, devido à gravidade, atendida na mesma hora. Enfim, não teve maiores problemas, né? Então, a gente precisa conhecer essa rede de apoio. Eu acho que é isso, não é uma pergunta, mas é um reforço a tudo que você está dizendo, sabe? Se apropriar e conhecendo, porque às vezes, quando, tomara que isso nunca ocorra, que nenhum profissional precise de passar por essa experiência, mas se acontecer um caso de emergência, a gente às vezes tem segundos para tomar decisões que são importantíssimas e que vão sim fazer diferença na vida de uma criança ou de um adolescente, né? Realmente. E tem uma questão que eu não coloquei. As unidades de saúde, que participam ali todas do PSE, vinculadas às escolas, elas são referências para o trabalho na escola, mas nem sempre elas são a referência daquele estudante, daquela criança que a gente quer articular. Então, a gente também precisa verificar qual o endereço dessas pessoas, qual o endereço da criança, do adolescente, para poder verificar qual a unidade de saúde que é a referência. Muitas vezes eles moram um pouco mais longe da escola, né, e não necessariamente, ou do outro lado da rua já pertence a outra unidade de saúde, mora bem na divisa, né, então, às vezes não é a unidade de saúde referência do PSE que é referência daquela criança, mas a gente busca essa informação junto à nossa própria referência ali do PSE. E uma outra questão que você trouxe, Ju, que muitas vezes as pessoas levantam, o que eu faço num momento de emergência? Eu não cheguei a colocar aqui, a ambulância é 192, a gente chama para casos de risco iminente de morte, né? E se você acha que a urgência é tão grande que não vai aguardar, porque lá na regulação eles vão fazer as perguntas, eles vão orientar, eles vão dar o tempo previsto, estimado de chegada, todas essas questões vão acontecer, ou vão dizer, olha, não é para SAMU, isso você vai ter que ir até a UPA, mas a gente nunca vai ser processado por prestar socorro. A gente vai ser processado por ter sido negligente com uma situação de urgência ou de emergência onde a gente negou o socorro. Eu sei que é bem complicado isso, colocar uma criança, um estudante dentro do seu carro, mas para as pessoas que, né, conseguem entender a importância, às vezes, do tempo em alguns atendimentos e que estão mais preocupadas em salvar aquela pessoa, a primeira ideia é sempre salvar, é sempre buscar o atendimento. Tem algumas coisas que a gente não pode fazer, então, nós não podemos mexer, aí nós também temos formação nos primeiros socorros, o PSE já encaminhou isso à saúde, está previsto formação em várias frentes, as unidades de saúde também fazem formação com as escolas, se as escolas pedirem, em relação aos primeiros socorros, tá? Isso é bastante importante. Só para complementar, a escola de formação também solicitou ao Corpo de Bombeiros uma formação ainda nesse semestre, tá? A gente está aguardando também. Então, tem até uma lei, é a Lei Lucas, né, que fala que as pessoas precisam receber essa formação em primeiros socorros, mas, então, tem algumas situações em que a gente não pode mexer na pessoa, tem que ser um serviço especializado, tem que ser a SAMU, mas dependendo das circunstâncias, se você pensa assim, eu tenho que levar, então esse tenho que levar, ele é mais importante, né, guardadas as devidas responsabilidades, né, a gente não vai botar um estudante, uma criança, dentro de um carro com uma pessoa que não é habilitada a dirigir, ou que está alcoolizada, ou enfim,
nada disso vai acontecer, claro, né? Nem deve. Mas eu quero dizer que se eu estou habilitada e eu acho que é urgente e eu identifico isso, eu atendo. Eu atendo. Seguindo as leis de trânsito. Que a gente, se vai fazer serviço de ambulância, a gente não tem liberação para furar sinal vermelho, nem subir calçada, nem andar na contramão, né? Mas, e falo isso aqui porque realmente é uma questão que às vezes as pessoas colocam. Eu não levo. É uma escolha. A depender das consequências das escolhas, a gente, então, também pode ser acusado de negligência. É bom ficar sempre ciente, sempre pensar em qual a estratégia que deve utilizar. Em caso de dúvida, também a SAMU, eles sempre fazem essas orientações pelo telefone quando a gente liga. Então, ainda dentro da saúde, a gente conta com o CAPSI, que não está no que a gente chama de atenção básica, está na saúde mental, está na pasta da saúde mental ali. E ele é o Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil. Existem outros tipos de centros de atenção psicossocial, de CAPs. Então, tem os CAPs voltados ao sofrimento psíquico de adultos, tem CAPs voltado a sofrimento psíquico e ou uso abusivo de álcool, drogas, substâncias ilícitas, né, que são os chamados CAPS-AD, e tem o CAPS-I, que é voltado, então, para o público infanto-juvenil. Nós temos um CAPS-I e a perspectiva de que vai abrir outro CAPS-I no município, né, porque a demanda é bem alta, e os casos que a gente pode e deve encaminhar para o CAPS-I são os casos de sofrimento psíquico, então, nessa população de jovens e crianças. O que configura o sofrimento psíquico, né? Então, são transtornos mentais severos e persistentes, são questões ligadas, por exemplo, à esquizofrenia, bipolaridade, depressão, automutilação. Esses são os casos que a gente pode solicitar à família, orientar a família que encaminhe para o CAPSI. E o CAPSI ele tem portas abertas, ele funciona de segunda a sexta. Aqui eu deixei no slide, então, os contatos, né? Ele não fecha ao meio-dia, mas nas quartas-feiras pela manhã eles fazem reunião de colegiado e então não atendem. E são as famílias que podem ir até lá para solicitar o atendimento, ou o próprio jovem, se já tiver 16 anos, ele pode ir sozinho até o CAPSI para solicitar esse atendimento. Mas é sempre melhor a família ir junto, porque esses atendimentos em saúde mental, eles são vinculados à família também, né? É multidisciplinar e é multifatorial. Essas questões psíquicas, elas costumam ser multifatoriais, então as frentes diversas vão sendo atendidas na medida do possível. Nós não temos na rede municipal, e isso é uma configuração do Sistema Único de Saúde, nós não temos atendimento psicoterápico continuado. Nós não conseguimos encaminhar crianças para atendimento psicológico porque não há previsão desse serviço no atendimento. Não há essa previsão. A Conferência Municipal de Saúde Mental não autorizou as pessoas que estavam lá, né? Votaram por investir as verbas disponíveis, então, na média alta complexidade, e os participantes preteriram a ideia da psicoterapia em rede. Então, fica com a unidade básica de saúde esse acolhimento para questões que não são de CAPSI. Elas são encaminhadas e são conversadas dentro das unidades de saúde, que não é um serviço psicoterápico, mas eles oferecem outros tipos, então, de atendimento que auxiliam a diminuir algumas questões. Nós também podemos verificar que algumas universidades fazem atendimento de baixo custo, né, como o Unilassalle, por exemplo, lá no Unilassalle Clínicas, mas realmente serviço público psicoterápico não temos. Temos a possibilidade de encaminhamento para o CEIA, esse ano não, que já encerraram os encaminhamentos para o CEIA, né, mas a partir do ano que vem de novo, algumas situações a gente consegue encaminhar para o CEIA faz a triagem e encaminha então para a vaga, mas no momento nós só temos atendimento, melhor dizendo, lá na Consecom, que é o Conselho Comunitário do bairro Rio Branco, então
também, se fica difícil o acesso para as famílias, não tem que ir até a Rio Branco para fazer esse atendimento. Daí é um serviço psicoterápico, mas existe assim alguns critérios para que sejam encaminhados e são de acordo com a triagem do CEIA, né, na conversa com a escola, na conversa com a família. Temos também o CERTEA, que é o Centro de Referência em Transtorno do Espectro Autista. Eu só ia colocar que o CAPSI, a gente pode se articular com o CAPSI ligando, conversando, a família é que leva, né, o paciente, a criança, o adolescente até lá, mas nós podemos conversar com eles, desculpa, nós podemos conversar, emitir relatórios, trocar ideias, enfim, são bem acessíveis. O CERTEA, que é esse Centro de Referência em Transtorno do Espectro Autista, então, ele faz essa investigação, os primeiros encaminhamentos das crianças com autismo, e esses encaminhamentos para o CERTEA são feitos via unidade básica de saúde. Né? A escola pode orientar as famílias a buscar a sua unidade de saúde de referência e lá conversar, então, com o pediatra ou com o clínico de família que atende, e ele vai fazer de acordo com o que ele avaliar, né? Esse profissional faz o encaminhamento, então, para o CERTEA. Os contatos estão aqui também, a título, assim, de conhecimento, enfim, de algum esclarecimento, mas não é portas abertas, né? Não, a família não vai direto lá, a escola não encaminha para lá, é via unidade básica de saúde. E, por último, dentro dos nossos caminhos da saúde, nós temos também o CRAI, que é o Centro de Referência no Atendimento Infanto-Juvenil. Ele é acionado só pela polícia ou pelo Conselho Tutelar, porque ali eles vão buscar fazer, então, a perícia, quando tem alguma suspeita de abuso ou de violência, né? Eles é que fazem todo o procedimento de perícia psicológica e perícia física, buscando a redução de danos junto à vítima, né, ou a suposta vítima, então, quando há uma suspeita. Mas nós podemos também sempre conversar, mas nunca vamos poder acessar, por exemplo, os prontuários, enfim, são questões sigilosas das famílias, né, e das crianças, não vão ser expostas, mas caso queira acrescentar alguma informação ou esclarecer algo que possa ser acessado, também estamos com os contatos do CRAI aí. Agora a gente vai passar a falar um pouco dos caminhos da cidadania. Em relação aos caminhos da saúde, Juliane, mais alguma coisa que... É sempre melhor conversar com a colega, né? A gente fica tão isolado aqui atrás da tela. Não, eu acho bom o quanto você... Só para comentar mesmo para os colegas da rede que vão assistir, né, esse café, que para mim é um café um dos mais importantes do ano. É um café que demorou muito para a gente conseguir fazer, para ter toda, né, essa quantidade de informação, né, Georgia? Pensando assim na questão da saúde que você nos traz, nos mapeia, na verdade, essa rede aí de atendimento, lembrar ali alguns lugares, alguns atendimentos, a gente pode acionar diretamente enquanto profissional da educação, outros não são diretos, né, são via unidade básica, enfim, são questões ali para a gente, né, ir acompanhando enquanto profissional da educação, mas ao mesmo tempo não significa que a gente não pode, de alguma forma, ter algum acesso a qualquer um desses serviços, né? E até, inclusive, para complementar informações, enfim. Então, só para essa ressalva, que a gente talvez aí olhar para essa rede toda e ver quais são os profissionais de educação vão, sim, ter um acesso direto, poder, enfim, colaborar de forma direta para a proteção das crianças e cuidado também, e outros que não, né? Quando a gente encaminha, aí sim o encaminhamento vai chegar nesses outros órgãos que a gente às vezes não tem um acesso tão direto. Perfeito. Então vamos falar um pouco também sobre os caminhos da cidadania. Nós temos hoje uma Secretaria da Cidadania que já teve outro nome, que era a Secretaria de Desenvolvimento Social, mas atua na área do desenvolvimento social, da assistência social, da cidadania. Os CRAS são a porta de entrada, então, para esse serviço. Quem a gente encaminha para o CRAS? Quem a gente percebe que tem condições de cuidar dos filhos,
de amparar, mas que tem alguma dificuldade, por exemplo, dificuldade econômica. Então, o CRAS tem o CAD único, o CRAS é o responsável por fazer esse registro, por mexer nos cadastros, por excluir os cadastros, por fazer as edições que forem necessárias. Alguns programas de renda, alguns programas como o benefício eventual do rancho. Então, nós temos em Canoas algumas possibilidades de auxílio provisório financeiro, ou mais a médio e longo prazo, né? E nós temos as questões de fortalecimento de vínculo também dentro do CRAS. Mas o CRAS, ele também vai fazer essa avaliação. A gente vai avaliar, vai identificar que tem alguma necessidade socioeconômica com essa família e entra em contato com o CRAS. O CRAS tem portas abertas para as famílias, mas a exemplo da saúde, a gente também conversa com as assistentes sociais, com as técnicas que estão lá, e também pode trocar ideias e verificar o que eles têm a contribuir. Às vezes a criança é referenciada já no CRAS, então existe um cadastro, que é o cadastro único, existe referência, existe acompanhamento. Então, nem todos os que estão lá cadastrados têm acompanhamento. Os acompanhamentos são para os casos mais vulneráveis, mais importantes, e antes que haja alguma violação de direitos que seja identificada. Então, o CRAS, ele é da atenção básica, ele é da baixa complexidade. Digamos assim, ele é compatível com a unidade básica de saúde em termos de acesso. Ele está ali no território, ele reconhece o entorno, né, e ele faz essa ponte com a comunidade. Então, pessoas com deficiência, pessoas idosas, elas têm acesso ao CRAS para esses benefícios e para algumas outras ações que sejam, então, né, de fortalecimento, repito, antes que haja alguma violação de direitos. Os CRAS em Canoas, nós temos 4 CRAS, né, um na Guajuviras, um na Rio Branco, um na Matias e o outro em Niterói. Anteriormente havia sido fechado o CRAS Sudeste, ele reabriu, e nós tínhamos um CRAS que era o CRAS Harmonia, e que ele também tem uma perspectiva de ser reaberto, ainda estão em tratativas, esse encaminhamento, mas é importante a gente saber onde ficam esses equipamentos, ter os contatos, e os CRAS estão agora retomando as reuniões de rede, muito importantes mesmo, e para nós é uma grande notícia que tenham retornado essas reuniões de rede, que estão retornando a partir dessa semana já, porque todas as escolas devem ter um representante nessas reuniões. Ali são trazidas as pautas das redes, são trazidas às vezes as discussões de algum caso, então, em pequenos núcleos, né? Porque o sistema de garantia de direitos é o nosso arcabouço jurídico, né? Então, a nossa Constituição, o ECA, o LOAS, o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, né? O LOAS é a Lei Orgânica de Assistência Social, são todas questões jurídicas que envolvem a rede de proteção, e o sistema de garantia de direitos é essa organização geral. As redes de proteção, elas se formam de acordo com a necessidade de cada caso. Então, para a Georgia tem uma rede de proteção, para a Juliane é necessária outra rede de proteção, para a Maria, para o Pedro, enfim. Cada caso envolve atores diferentes dessas redes de proteção, né? E os CRAS são as nossas principais referências, então, no trabalho de prevenção à violação de direitos. Nós temos também o CREAS, que é um centro de referência especializado em assistência social. O CREAS, o CRAS eu falei que as pessoas vão direto ao CRAS, né? Eu já falei. E a escola, ela pode fazer relatórios, ela pode se articular, mas ela não precisa fazer encaminhamento, ele tem portas abertas. O CREAS, que é o centro, então, de referência especializado, ele é acionado quando já foi identificado alguma violação de direitos. Porém, ainda há condições de se manter essa criança, de se manter esse adolescente junto a essa família.
A gente falando, o CREAS não atende só crianças e adolescentes, mas a gente aqui está falando de crianças e adolescentes. Então, quando já há alguma violação detectada, alguns laços precisam ser reconstruídos ou reatados, ou novos laços feitos. Então, o CREAS, ele entra com esse serviço de acompanhamento, né? E aí pode ir por demanda espontânea ou por encaminhamentos. E eles vão avaliar, então, a necessidade de ter esse acompanhamento ou não. E é de segunda a sexta, das 8 às 18 também. Agora a gente entra em mais um órgão agora que muitas vezes dá pano para manga, né? As discussões sobre conselho tutelar. Então, o conselho tutelar, ele é um órgão autônomo encarregado por zelar pelos direitos de crianças e adolescentes. Qualquer constatação ou suspeita de violação deve ser encaminhado para o conselho tutelar em se tratando dessa etapa da vida, né? Então, tem uma provocação aqui para a gente pensar, né? Na verdade, uma reflexão. Por que muitos educadores, mesmo sabendo ser uma obrigação legal, não notificam as autoridades as suspeitas ou ocorrência de violência sexual? Por exemplo, né? Trouxe a violência sexual, mas poderia ser outras também. E nós temos na saúde, na educação, em todos os equipamentos públicos, a gente tem uma obrigação de notificação compulsória. Quando a gente identifica, ou quando a gente suspeita que possa haver algum tipo de violação de direito, a gente tem que fazer esse comunicado. Mas algumas das questões que emergem, então, a partir dessa pergunta é resistência psicológica e emocional. Então, algumas pessoas passaram por essas situações e têm dificuldade em lidar com essa temática, não sabem como vão reagir, ficam paralisados pelas suas próprias experiências, né, ou pelas suas próprias percepções e conceitos. A falta de percepção das situações, então, o desconhecimento, a desinformação sobre como proceder e que sinais a gente pode, e essa questão dos sinais também já foi abordado, né, em outro Café na Janela, isso, né, Ju? Um pouco sobre isso, mas a gente também vai voltar. Uma live que foi realizada em 2021 sobre violência sexual e outras violências contra a criança, que foi muito didática. Eu vou deixar o link também aqui para os colegas assistirem, porque eu acho importante, assim, porque não é uma informação, tudo que a gente vem trazendo aqui, né, Georgia, você trabalha muito tempo com redes protetivas, você sabe, dificilmente a gente vai encontrar tudo de uma vez só num único lugar, né? A gente precisa ir se abastecendo de boas informações e também ir pesquisando e aprendendo para a gente poder ir se melhorando também enquanto profissional da educação, né? Então, assim, hoje aqui é um luxo a gente poder ter todas essas informações reunidas para os nossos colegas da rede, mas ao mesmo tempo não basta, a gente precisa continuar pesquisando e essa live foi muito didática nesse sentido, assim. Tem proposições pedagógicas, tem proposições ali de como a gente aprender a perceber um pouco mais do outro, né? Porque nem sempre as crianças vão falar, por exemplo. Elas vão sinalizar de outras formas essas situações de abuso e violência, né? Então, vou colocar ali como adendo. Tá, gratidão. Então, mas nós também vamos voltar recorrentemente a essas temáticas, porque, como a Ju também falou antes, a rede ela é dinâmica, nós trazemos essas informações, a gente conversa, a gente investe na formação, mas a rede se renova e isso se faz necessário constantemente, então, né? Então, seguindo aqui, falta de tempo, né? Há quem alegue que, enfim, não conseguiu se organizar para fazer isso, porque demanda atenção, demanda uma responsabilidade, né? Medo de se envolver em complicações, e é compreensível que a gente tenha medo mesmo, e nesses tempos bicudos que vivemos, onde as pessoas estão com, aparentemente, algumas pessoas têm menos tolerância umas às outras, não posso dizer que são todas, mas tem sido bem significativo, e esse é um dos motivos pelos quais a gente, então,
criou o programa Tempo de Cuidar, né, para investir na melhoria dessas relações, no cuidado de si, cuidado com o outro. E também, ainda, as pessoas se eximem ou se abstêm de fazer notificações porque não tem credibilidade na polícia ou na justiça, né? Acha que não vai seguir adiante, acha que não vai adiantar, ou que não vai ter o seu sigilo garantido. E nesse sentido, também quero trazer aqui que muitas vezes as pessoas não sabem que o Conselho Tutelar, ele possui uma corregedoria. Então, se eventualmente alguma escola, enfim, achar que alguma condução não foi a adequada, pode recorrer à corregedoria, e a corregedoria, então, faz ali, junto à sua comissão que trabalha com essas apurações, faz a sindicância, faz a apuração dos fatos, e se tiver algum encaminhamento a ser feito, o sigilo ele é garantido ao denunciante. Porém, também eu gosto de fazer provocações, como eu já disse ali, a gente precisa assumir também esse papel. Eu acho que a educação precisa, de vez, botar os dois pés dentro da proteção e dizer para que todos saibam que dentro da escola não vai se tolerar que se viole os direitos das crianças e dos adolescentes, que a gente não vai tolerar saber que isso acontece e não vai tolerar que isso se pratique dentro da escola. Eu nunca ouço falar que na unidade de saúde haja problema com os funcionários porque notificam abusos e violências. Então, a gente ainda tem um caminho a percorrer no sentido de se apropriar também disso, de firmar esse espaço e de criar, então, essa percepção de que a escola é, sim, um espaço protetivo e que defende esses direitos das crianças e dos adolescentes. Mas, enquanto a gente não consegue dar esse passo à frente, e a depender das circunstâncias, é garantido o sigilo, lembrando que a depender de como é feito o relatório e de que informações elas são passadas, não vai ter como não se saber de onde partiu a denúncia. Então, se a gente colocar alguma coisa do tipo, a criança ou o estudante chegou à escola de chinelos e percebemos os dedos quebrados, sei lá, falei uma coisa bem horrível aqui, mas tem algumas coisas, algumas informações que ficam bem claras que foram tiradas de dentro do contexto escolar. Então, por isso que eu também digo, a gente reafirma esse espaço, esse compromisso, esse é o melhor caminho, me parece, né? E aí, colocando aqui que a gente tem medo de se envolver em complicações, por exemplo, eu trouxe uma outra questão. Nós temos a obrigação de fazer essa comunicação ao Conselho Tutelar. Mas, se não fizermos, nós podemos, então, ter que pagar uma multa de 3 a 20 salários mínimos. Aliás, salários de referência, né? Então, o médico professor ou responsável pelo estabelecimento de atenção à saúde e ensino fundamental para a escola ou creche tem por obrigação legal fazer essa notificação, acionar os órgãos competentes. E por que isso? Por que a gente tem que fazer isso, né? Tem alguns motivos bem importantes. A gente quebra esse ciclo de violência. Quando o violentador, o abusador, ele é denunciado, a chance dessa criança, desse adolescente, ela aumenta muito em fazer novos ciclos, em ter novas experiências. Então, para que ele não volte, esse abusador, a violentar essa criança ou esse adolescente, a gente denuncia, para que eles não sejam, para que eles não acessem outras crianças e outros adolescentes, porque às vezes eles deixam de molestar uns e acham outros, né? Não param. E para que esses que foram abusados não repitam também, quando adultos, a violência recebida, porque isso também acontece bastante. Nem toda pessoa que foi abusada, ela vira um abusador, mas todo abusador foi abusado de alguma maneira. Então, esses ciclos, eles são possíveis de ser quebrados se a gente tomar as medidas necessárias. É bem pesado, né, Juliane, e deixa a gente
preocupado, então, entre a cruz e a caldeirinha, como algumas pessoas dizem. Então, se eu falo, eu corro um risco, se eu não falo, eu corro outro risco. Então, o que a gente precisa focar? É em quem está em vulnerabilidade, é quem precisa da minha tutela para acessar o seu direito. Acho que esse é um bom norte para que a gente tome as ações que são necessárias serem tomadas, né? Mas sabe, Georgia, que o que eu aprendi lá naquela live que eu acabei de mencionar foi um aprendizado bem importante, que às vezes o óbvio, aquilo que a gente não quer ouvir, tem que ser dito, sabe? A gente não pode ter medo de abordar os assuntos de violência, de proteção, porque quando a gente tem medo, significa que a gente depois não vai saber como conduzir, sabe? Quando a gente fala às claras, e aqui, como a gente está trazendo, né, em rede, um diálogo que vai estar lá disponível num site para todas as colegas, enfim, dar visibilidade a um tema importante, e não ter medo desse tema, porque, enfim, acontece, e acontece todos os dias, né? Os números estão aí para nos dizer a quantidade de crianças que não só sofrem qualquer outro tipo de violência, mas como são mortas, inclusive, porque essa violência ela é progressiva em muitos casos, né? Como a gente acompanha no país. Então, eu também tenho que falar aqui, eu ia falar no final, mas eu vou dizer assim, não. Você conseguiu trazer esse tema de forma leve, se é que isso é possível, né? Você trouxe aí toda uma contextualização que eu já vi no início, eu sei que você vai trazer também no final, para tentar trazer essa parte didática, trazer a importância do tema, mas ao mesmo tempo, sabe, fazer toda essa reflexão sobre os caminhos, enfim, porque é um convite para os professores da rede, que caminhos você vai escolher quando você for necessário neste momento de rede protetiva, e que isso é cotidiano nas escolas, não vai ser lá um dia, isso é todos os dias, né? Que caminhos e que encaminhamentos, né, Ju? Para quem eu vou dar a mão? Quantos andaremos de mãos dadas? E também não vamos, assim, nós não temos a pretensão de ser a solução de tudo, porque não tem como. Mas a gente tem, sim, uma vontade legítima de seguir sempre em frente, de não esmorecer, de que isso seja como um tsunami de cuidado, de afeto, de compartilhamento de responsabilidades, né? E em relação às denúncias, alguma coisa que já vi acontecer muitas vezes e que é bastante complicado é o que a gente faz quando a criança, quando o adolescente nos traz essa informação. Os adolescentes, a gente tem um acesso ali de poder conversar com eles melhor, né? Às vezes tem algum adulto na escola, um professor, ou alguém da equipe diretiva, ou até algum colega com quem ele se abre, que pode dizer, olha, eu posso contar com tal pessoa, mas não posso contar com tal pessoa, Deus o livre falar com não sei quem. A gente consegue maior articulação em relação à comunicação ali, né? Mas e quando são crianças bem pequenas, bebês, crianças pequenas, o que a gente faz, né? E aí a primeira coisa que se pensa, e é bem recorrente, e a maioria das vezes que eu chego para auxiliar com encaminhamento de casos, isso acontece, quando as pessoas não se informam sobre como fazer esses encaminhamentos, vão fazendo pelo melhor interesse, mas as escolhas nem sempre as mais acertadas. Então, chamar o agressor ou chamar a mãe da criança pode ser talvez a pior decisão que a gente tome, porque a criança, o adolescente, ele não vai conseguir se expor diante do agressor ou de quem é conivente. E, infelizmente, muitas vezes as mães, daí eu não vou entrar aqui na seara da motivação, porque eu não saberia afirmar, mas ou por negligência, ou por conivência, ou por medo, enfim, muitas mães acobertam a ação violenta, abusiva, né, do seu marido, ou do seu companheiro, ou do seu familiar, junto às suas crianças, quando não são as próprias mães que vendem ou autorizam que outros violentem seus filhos e filhas. Então, sempre em caso de suspeita, e a gente sempre tem que lembrar também que a maioria dos casos ocorre dentro da casa, da família ou de alguém bem próximo, de algum conhecido, né? Então, como é que eu vou chamar o pai, o padrasto, a mãe para tratar de casos onde há algum tipo de suspeita de abuso?
Então, nesses casos, a gente aciona mesmo o conselho tutelar. Não chama a mãe para avisar a mãe da criança pequena, da criança bem pequena, a gente não chama essa mãe, porque pode ser que a gente esteja piorando a situação. Há casos, inclusive, onde a família foge assim que é detectado e não se consegue acessar, então, a tempo. E aí isso pode ser a diferença, às vezes, até entre a vida e a morte de alguém, né? Então, é bem importante a gente se instrumentalizar, de a gente acessar o conselho tutelar, conversar sobre essas questões e enviar relatório. Você é suspeita de violação de direitos, seja abuso, seja violência, faz o relatório o mais breve possível, entre em contato com o conselho tutelar respectivo, fala sobre o caso e envia o relatório. É a maneira mais rápida. Se há algum medo relacionado a sigilo, de uma maneira geral, também pode ser ligado para o Disque 100, né? E o Disque 100 faz chegar até o Conselho Tutelar a denúncia também, o anonimato garantido. Eu só gostaria de reforçar, Jorge, aqui, já que você traz aqui, você fez menção, né, a essas diferenças que existem entre as crianças, os bebês, os bem pequenos, as pequenas, os adolescentes, né? Os adolescentes, muitas vezes, a gente tem condições de conversar, ou com eles, ou com algum amigo, enfim, é mais fácil da gente ter acesso. Quando eles têm confiança nesse profissional da educação, nesse professor, eles vão conseguir trazer e narrar com mais detalhes, digamos assim, essas situações de abuso ou violência. Agora, quando a gente fala de bebês, né, de crianças bem pequenas e de crianças pequenas, a gente não tem, às vezes, esse canal de comunicação tão fluido, né? Porque são crianças ali muito novas, em desenvolvimento. Então, a gente tem que ampliar um pouco mais a nossa sensibilidade, a gente tem que acompanhar mais de perto essas crianças, né? Quando a gente fala em bebês, por exemplo, acompanhar como é que tá esses bebês, né? Mudou tanto os bebês quanto os bem pequenos, houve alguma mudança brusca de comportamento, as reações dessas crianças bem pequenas estão diferentes, ele está sorrindo menos, ele está com medo que seja tocado, por exemplo, ele está demonstrando, ele está parecendo que tem algum machucado naquele corpinho, sabe? A gente, quando troca fralda, a gente tem que também fazer essa avaliação, digamos assim, né? Se essa criança veio ou não machucada, né? Conversar, às vezes, de forma até por cima, né, para ter detalhes, porque às vezes assim, tá com um machucadinho, mas ele mesmo está aprendendo a caminhar e caiu, se bateu, foi um caso esporádico, mas se isso acontecer com certa, né, se for mais constante, assim, a gente vê que essa criança continuamente está machucada, então já é um sinal de alerta bem grande, sabe? Quando essa criança não quer para o colo de determinado familiar, quando essa criança resiste, sabe? Ela é uma criança muito calma, tranquila, e de repente está muito irritada, agitada, começou a chorar constantemente. Tudo isso a gente precisa olhar, acompanhar nas escolas. Uma outra questão, eu falei bastante dos bem pequenos, né? Claro que cada criança é única e vocês que estão aí vendo no cotidiano a criança podem trazer mais elementos. Eu estou falando muito de forma geral aqui. Crianças de pré-escola, é muito comum que elas desenhem as situações de violência. Muitas vezes são explícitos os desenhos, tá? Então, às vezes, assim, elas não estão falando, elas têm até já um pouco mais de noção do que é certo e errado ali, mas elas não conseguem, às vezes, mencionar ou falar ou até apontar a pessoa, mas no desenho a gente consegue perceber a extensão ali dessa violência, desse assédio. Então, só para complementar, tá, Jorge, assim, que mesmo os bem pequenininhos lá, a gente como profissional que registra, que observa, que acompanha, a gente tem condições de ver que alguma coisa está bem errada com a criança ou com o bebê. Com certeza. E aqui eu também tensiono, aqui a gente já havia falado, né, ligar para o Conselho Tutelar ou o Disque 100. O Conselho Tutelar, ele aplica medidas de proteção, tá? Ele requisita serviços para aplicar medidas de proteção. Então, nós vimos ali, desde o início aqui da nossa conversa, outros meios, outros acessos que a gente pode acessar e conversar para auxiliar essas famílias ou para garantir os direitos dessas crianças e desses adolescentes antes de se chamar o conselho, digamos assim, para que ele aplique uma medida protetiva.
Então, é importante a gente também saber classificar o que é direto para o conselho, o que a gente ainda pode verificar com a rede, o que pode ser feito, para que a gente não abarrote o conselho tutelar de questões que, de repente, nem precisa ainda, né? Não precisa dessa medida protetiva, não precisa de requisitar algum serviço protetivo. Então, falo isso porque, assim como a gente às vezes também reclama da demora de algumas coisas, ou acha que não tem acesso, então também a gente precisa saber o que encaminha, né? Então, se a família tem vínculo, e o vínculo pode ser mantido, CRAS, se teve alguma violação, CREAS, se está com alguma questão de saúde, que é mais uma questão de instrução, de convencimento, carteira de vacinação vencida, enfim, alguma doença, né, sintomas recorrentes de alguma coisa, a gente pode conversar com a saúde, a gente pode acionar esses outros serviços. O Conselho Tutelar, ele realmente é para quando é uma ação mais imediata e urgente, ele é o pronto-socorro dos direitos, digamos assim, né? Aqui, então, eu trago o contato da coordenação geral do Conselho Tutelar, é a Carla Custódio, que é a conselheira que hoje faz a coordenação geral, são 20 conselheiros tutelares, há um plantão centralizado das 18, das 18 horas até as 8 da manhã, trabalha em regime de plantão, e daí das 8 da manhã às 18 trabalha em regime presencial de segunda a sexta, sábados, domingos e feriados também, é pelo contato do plantão, que é esse que está aqui na tela, que as pessoas podem acessar, então, o Conselho Tutelar. Também trago aqui um esclarecimento sobre as crianças em situação de trabalho infantil. Muitas vezes a gente vê vendendo bala na sinaleira ou alguma outra coisa assim. Essas situações, elas são encaminhadas para o CREAS, porque o CREAS é que faz esse serviço especializado, onde então vai verificar a situação da família, vai fazer um convencimento, porque a abordagem do Conselho Tutelar, ela tem sido assim, vai lá onde eles estão, alguns escapam, correm no meio dos carros, então ela tem que ter um outro tipo de abordagem, né, uma abordagem social ali com os profissionais específicos que trabalham, então, no combate ao trabalho infantil. Deve ser encaminhado, sim, mas a não ser que as crianças estejam em risco iminente de vida ali, os adolescentes, a gente não chama o conselho para esses casos, a gente encaminha, né, a gente faz a referência para o CREAS, tá bom? Aqui nós temos, então, 4 micro-regiões. O Conselho Tutelar está funcionando na Domingos Martins, ele está com o serviço atendimento centralizado, mas os conselheiros que estão lá, eles atendem, então, por micro-regiões. São 5 conselheiros por micro, conforme determinam, então, as normativas. Nós temos aqui os contatos, se vocês também, no site da prefeitura, tem todos esses contatos, e conforme onde você mora, pertence a micro aquele conselho ali. Mas nos plantões você pode ser atendido por conselheiro de qualquer outra micro, vai depender de quem estiver atendendo no plantão, né? Então, Ju, assim, esses novos caminhos que não são novos, mas que quando a gente ouve falar pela primeira vez parecem novos caminhos, ou novas perspectivas, pelo menos, do que fazer, quando a gente consegue reconhecer um pouco essa rede. Eu poderia trazer outros equipamentos, outros órgãos, nós temos o CAD, que é o Centro de Acesso a Direitos, que está trabalhando com jovens, então, que têm medidas socioeducativas ou que tem alguma violação importante de direitos ali também. Tem o projeto Presença, né, que é para garantir a permanência na escola e evitar a evasão. Nós temos a articulação com a segurança, que eu também não trouxe aqui. Nós temos o Centro de Referência da Mulher, as coordenadorias, né, por exemplo, a coordenadora da diversidade, que já andou fazendo algumas ações conosco. Nós temos várias outras possibilidades e agora o retorno, como eu já disse antes, das reuniões em rede, por quadrante, então é importante que cada escola tenha um representante lá
para compor com essa rede, né, para tornar essa rede mais robusta. Muitas outras possibilidades, mas para esse formato, para esse encontro, né, eu acho que a gente já tem pauta suficiente para pensar, para refletir, para rever, né, e de dizer assim que a gente não tem certeza, então, de qual caminho seguir, mas aí a gente já vai sabendo quem é que a gente quer levar conosco, né? Se a subida é íngreme ou, enfim, é cansativo, a gente não está só, a gente já pode perceber que não está só. E coloco aqui o programa Tempo de Cuidar à disposição de toda a rede, tanto na educação infantil, ensino fundamental, mesmo nas turmas de EJA. Nós somos parceiros e queremos ver esse arco-íris no fim do caminho, né? Queremos achar o pote de ouro, que é esse bem-estar compartilhado, esse cuidado, essa responsabilidade compartilhada entre todos. E aqui, como uma mensagem final, a vida é feita de caminhos, caminhos que levam, caminhos que trazem sonhos, alegrias, tristezas, amores, esperanças. De qualquer forma, nada vem ou vai sem caminho. O caminho é parte integrante de nossas vidas antes mesmo da concepção. Já buscávamos percorrer caminhos nossos. Que lindo. Bom, colegas, assim, antes de eu encaminhar aqui para os momentos finais, né, eu vou lembrá-los de não esquecer de preencher ali o formulário para certificação. E aqui eu fui buscar o nome certinho da live, que eu vou colocar na descrição do vídeo, tá? É Faça Bonito, Proteja Nossas Crianças e Adolescentes. Live Mês Laranja, foi feito em 31 de maio, lá de 2021, está no nosso canal do YouTube, mas vai também estar o link na descrição desse vídeo, tá? O nome era Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. É uma live que foi muito didática, muito transparente nas informações que ela trouxe. Eu acho que é um belo complemento aqui de tudo que a Georgia nos trouxe, sabe? Uma vai dialogar com a outra e se complementar. Foi feito, na época, uma parceria com o PIN, programa, né, lá que a gente também tem na rede e com a escola de formação. Bom, e sobre toda essa compilação aqui que a nossa colega trouxe, eu acredito que também seja a primeira vez que a gente traz toda essa compilação tão organizada, né, e que, óbvio, que tem muito mais ainda ações e lugares e órgãos da nossa rede de proteção também, mas que eu acredito que ali, que converse diariamente com o nosso trabalho docente lá nas escolas, a Georgia, enfim, trouxe tudo que ela tinha ali de acesso de melhor para a gente poder. Obrigada, Georgia. Eu preciso agradecer, primeiro, pelo trabalho cuidadoso também dessa apresentação, para tentar trazer com leveza um assunto que é muito difícil, mas, ao mesmo tempo, não se eximindo de falar deste assunto e das dificuldades, inclusive, que a gente encontra enquanto profissionais, né? Então, assim, nada melhor do que nos nutrir com boa informação, e não se trata só de boa informação, mas experiência, né? Todos conhecem, muitos de vocês, quem é novo talvez na rede não conheça, mas a Georgia tem uma longa trajetória dentro das redes protetivas, já ocupou vários espaços dentro da educação também, então é uma colega, assim, que tem esse olhar cuidadoso, sabe? E também hoje, claro, uma referência dentro do programa, né, Tempo de Cuidar, e que eu não posso deixar de mencionar, tá, Georgia? Você fala lá no início sobre essa articulação entre saúde, cidadania e educação, que foi aqui essa organização que você nos trouxe, sabe? E que, claro, que é muito além, muito mais do que isso, e tudo vai estar lá sendo articulado ainda mais por esse programa Tempo do Cuidar. E não só por esse programa, eu lembro aqui que Canoas agora, né, é uma cidade Urban 95, e que a Georgia também faz parte ali do grupo da educação, junto comigo, junto com outros colegas, né, com a Sarita, que é diretora aqui de uma escola infantil, daquele grupo lá que está discutindo junto, não sozinhas, mas discutindo em rede, o que vai ser os melhores caminhos a partir daquele plano diagnóstico, e a gente sabe que o reforço e ampliação desse trabalho intersetorial é muito forte para o Urban, ou seja, está tudo
tudo meio que dialogando, tudo indo para um caminho muito importante, que é essa intersetorialidade, todo o atendimento para a infância, não só para a primeira infância, porque aqui em Canoas a gente está estendendo até para as crianças de 6 anos, né? Enfim, é uma lembrança que eu trago, só para reforçar o trabalho do Tempo do Cuidar e de toda a rede protetiva, mas o quanto, antes de passar para as palavras finais para a Geórgia, eu preciso falar do quanto a nossa ação é importante, né? Essa gravação, essa formação, ela só realmente vai ter o seu objetivo lá, vai chegar no seu objetivo, se os professores assistirem, se os professores realmente se interessarem, conhecerem essa rede, pegarem esses dados que a Geórgia generosamente reuniu aqui, com telefone, com site, com horário de atendimento, sabe? Fazerem uso dessas informações que vão ficar disponíveis para vocês, tá ok? Obrigada, Geórgia. Eu vou passar a palavra para você, para as tuas palavras finais. Gratidão, só reitero a minha gratidão e essa parceria, e estamos aí prontas para seguir adiante, para fazer desse mundo um lugar melhor e fazer da escola esse espaço que a gente tanto acredita e quer promover, para a gente poder dizer lá adiante que está trabalhando para criar sujeitos autônomos, sujeitos livres, sujeitos críticos, sujeitos vivos, sujeitos saudáveis, sujeitos que estão habitando o mundo conosco e que estão aguardando, né, por essa mão estendida muitas vezes. Muito, muito obrigada, e a gente ainda se fala em outros momentos. A gente vai seguir com o programa, com várias ações que tem previstas na área da formação, enfim, tá? Muito obrigada, gente. A gente que agradece, Geórgia.